Gomer era esposa de Oséias, mencionada no livro que leva o nome do profeta no Antigo Testamento. Sua história ficou famosa por sua infidelidade. O significado preciso de Gomer não pode ser determinado, mas alguns pensam que talvez signifique perfeição ou inteireza. Segundo os relatos bíblicos, Gomer foi gerada por Diblaim. Sua vida transcorreu no século 8 a.C., nas terras de Israel. É importante ressaltar que este foi o período em que o reino estava dividido, após o falecimento do rei Salomão. A unidade de Israel foi rompida. As tribos do norte deram origem ao reino de Israel, cuja sede posteriormente foi em Samaria, enquanto que no sul foi estabelecido o reino de Judá, com sua sede em Jerusalém. Gomer e Oséias habitavam no território do norte, ou seja, no reino de Israel. Naquela época, Israel era liderado por Jeroboão II. O reino prolongado do rei Jeroboão II resultou em grande prosperidade para o reino de Israel. Contudo, paralelamente, a pobreza era abundante, principalmente devido à injustiça e corrupção. No âmbito religioso, os israelitas estavam se desviando para a apostasia ao abraçar a religião dos povos vizinhos. Em meio à agitação social e religiosa em Israel, Deus escolheu Oséias como profeta. O casamento de Oséias com Gomer foi fundamental na transmissão de mensagem divina para o povo daquela época. Segundo as Escrituras Sagradas, foi ordenado por Deus que o profeta Oséias se unisse em matrimônio com uma mulher que praticava a prostituição e tivesse filhos com ela, devido à infidelidade da nação em relação ao Senhor, como nos revela o livro de Oséias, capítulo 1, versículo 2. Vamos ver na íntegra o que a palavra de Deus nos diz. O princípio da palavra do Senhor, por Oséias, disse, pois o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Em outras palavras, a esposa adúltera de Oséias, Gomer, e seus filhos eram figuras de infidelidade de Israel a Deus, ao seguir outros deuses. Depois de se casar com Oséias, Gomer deu à luz um filho, a quem ela chamou de Jezreel, segundo a ordem de Deus. Jezreel, que significa literalmente Deus semeia, também foi o nome do local que serviu de local para a conquista do poder por Jeú, ancestral de Jeroboão II, quando este julgou a casa do rei Acabe, como nos revela o livro de 2 Reis, capítulo 9. Porém agora, sendo o nome do filho de Oséias, Jezreel apontava para o julgamento iminente de Deus que seria derramado sobre Israel e poria fim à casa de Jeú, como nos diz o livro de Oséias, capítulo 1, versículo 4 e 5. Vamos ver na íntegra. E disse-lhe o Senhor, põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. E será naquele dia que a quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Gomer também deu à luz a uma filha chamada Lo-ruhamã, cujo significado é de uma pessoa que não recebeu compaixão, ou seja, uma pessoa desfavorecida, como nos revela o livro de Oséias, capítulo 1, versículo 6. Vamos ver na íntegra. E tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. E ele disse, põe-lhe o nome de Lo-ruhamã, porque eu não me tornarei mais a compadecer da casa de Israel mais dias. Este nome simboliza o fim da compaixão de Deus para com Israel impenitente. Eventualmente, Gomer se tornou mãe de um terceiro filho, que se chamava Lo-ammi, que basicamente significa meus não povos. Este nome indicava que os israelitas haviam quebrado completamente a aliança a ponto de não terem mais contato com o povo de Deus, como nos revela o livro de Oséias, capítulo 1, versículo 9. E disse-lhe, põe-lhe o nome de Lo-ammi, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus.
Alguns comentaristas especulam que talvez apenas Israel fosse filho de Oséias e que os outros filhos fossem fruto do relacionamento adúltero de Gomer. Contudo, o texto hebraico não fornece nenhuma evidência verdadeiramente conclusiva para apoiar esta teoria. O que o texto bíblico realmente relata é que Gomer foi infiel e abandonou Oséias. Mas então o profeta tornou-a a redimir para que ela pudesse se tornar sua esposa novamente, como nos revela o livro de Oséias, capítulo 3. Vamos ver o que esse capítulo nos revela. E o Senhor me disse: vai, outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos deles de uvas. E a comprei para mim, porque 15 peças de prata e um omer de cevada e meio omer de cevada. E lhe disse: tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim quero eu ser também para ti. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, e sem éfode, ou terá fim. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade no fim dos dias. O casamento entre Gomer e Oséias foi real? Alguns estudiosos sugerem que o casamento entre Gomer e Oséias não foi real, mas apenas uma representação alegórica da traição de Israel a Deus. Contudo, a maioria dos intérpretes do Antigo Testamento argumenta que o casamento de Gomer e Oséias deveria de fato ser interpretado como um evento histórico, mas que também deve ter um propósito simbólico. Isso significa que a relação entre o profeta Oséias e uma mulher infiel ilustra dramaticamente a relação de Deus com seu povo infiel. Alguns comentaristas levam a possibilidade de que Gomer tenha entrado na prostituição somente após seu casamento, embora isso seja improvável, uma vez que Oséias foi ordenado por Deus a se casar com uma mulher infiel. Independentemente disso, está claro que assim como Gomer traiu Oséias, os israelitas traíram a Deus. Os adultérios de Gomer representavam a idolatria de Israel. Mas da mesma forma como Oséias comprou uma mulher adúltera para ser sua esposa novamente, Deus, em sua grande graça, prometeu perdoar e renovar a aliança com seu povo arrependido. Esta promessa de perdão e de bênçãos futuras, representada na reconciliação de Oséias e Gomer, foi plenamente realizada na pessoa de Cristo. Falando nesse sentido, Gomer é uma figura para todos nós. Erramos, pecamos, somos infiéis, adúlteros espirituais e inimigos de Deus. Mas mesmo sem mérito, somos reconciliados com Deus através da obra redentora de Cristo. Ele nos redimiu pagando em nosso lugar a dívida do pecado perante a justiça divina. E para concluir a nossa história bíblica da vida de Gomer, a esposa de Oséias, também é interessante saber que há outro personagem bíblico do Antigo Testamento com o mesmo nome. Já essa Gomer foi muito antes da esposa de Oséias, um dos netos de Noé, por meio de seu filho Javé, recebeu o mesmo nome, como nos diz o livro de Gênesis, capítulo 10, versículo 2 e 3. Os filhos de Javé são Gomer e Magogue, e Madai, e Javá, e Tubal, e Mesaque, e Tiras. E os filhos de Gomer são Askenaz, e Rafá, e Togarma. A parte mais bonita da história de Gomer é que ela afirma que ninguém está a salvo do perdão e da restauração. Oséias resgata sua esposa e diz que ela pode morar com ele. Ele escolhe amar, não importa o que tenha feito. Deus enviou seu Filho para salvar cada um de nós. Não importa quão errados pensamos que estivemos ou pecados que cometemos, ainda podemos receber a salvação. Deus quer que nós reconhecemos nossa culpa e nossa dificuldade. O busquemos sinceramente. Tudo o que temos que fazer é voltar-nos para Ele e confiar em Jesus. Pelo pecado, tudo o que temos que fazer é confessá-lo e pedi-lo que continue a sua boa obra de transformação em nós.
para que possamos viver em justiça. O casamento e a fidelidade de Oséias a Gomer, em meio à sua infidelidade para com ele, é um exemplo inesquecível do amor e da fidelidade de Deus à humanidade.